Menotalks, porque falar da menopausa é empoderar, cuidar e transformar dúvidas em conhecimento e autocuidado. Filipa, bem-vinda Obrigada. ao Menotalks. Fico mesmo muito feliz de a ter cá. Acho que finalmente vamos falar de temas que são essenciais no que diz respeito à saúde da mulher e à menopausa, mas obviamente primeiro quero apresentá-la. A Filipa Góis é farmacêutica, formada pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e há 15 anos que se dedica à arte e à ciência da formulação magistral. Trabalha na farmácia de Campanhã, uma das farmácias de referência no país nesta área, onde tem integrado todo o seu saber nas formulações da terapêutica hormonal da menopausa, da medicina estética e dos cuidados específicos para cada etapa da vida. Formadora e oradora habitual em congressos, a sua missão é clara: traduzir o rigor científico em linguagem simples, melhorando a literacia em saúde e oferecendo respostas individualizadas que possam melhor servir o bem-estar das pessoas. Hoje no Menotalks recebemos uma profissional que acredita que a farmácia magistral pode ser um pilar essencial na saúde da mulher, especialmente na transição. Filipa tem construído a sua carreira em torno da formulação magistral. Quer explicar um bocadinho o que é isto? Porque acho que a maioria das pessoas ouve esta expressão e nem a reconhece. Certo. E também porque é que se apaixonou por esta área? Quando durante a faculdade, o meu curso na Faculdade de Farmácia tem uma componente prática muito grande. Nós fazemos muito pôr as mãos na massa, como por assim dizer. E tive a sorte de estagiar para uma farmácia em que a área do laboratório era muito grande e a farmácia investia muito nisso. E desde logo, mal acabei o curso e comecei a estagiar, foi-me dada, posso dizer que se calhar foi sorte, mas tive a oportunidade de começar a trabalhar numa farmácia em que o laboratório e, portanto, a preparação de medicamentos manipulados, que no fundo é isso um bocadinho o que é a formulação magistral, tinha muita incidência na farmácia. Eu comecei o meu estágio a fazer manipulados o dia inteiro e era uma realidade que até acabar o curso muitas das vezes não me passava pela cabeça, nem a mim nem a muitos dos meus colegas. Só mesmo quando comecei a trabalhar isto todos os dias é que percebi que havia ali algo que eu gostava muito de fazer, embora também goste muito do contacto com as pessoas no público, no atendimento ao balcão. Gosto mais do laboratório, personalizar o tratamento, ajustar fórmulas em função daquilo que são as necessidades dos nossos utentes. É uma das coisas que me dá mais gosto de fazer no meu dia-a-dia. E como é que explicaria, afinal, o que é isto da farmácia magistral a uma pessoa leiga que nunca ouviu falar disto, mas que na verdade se calhar cruza-se muitas vezes, porque as coisas que são manipuladas acabam por entrar muitas vezes no receituário e portanto para muitos doentes são uma realidade, mas a expressão farmácia magistral é que não é muito Certo. conhecida. Mesmo até pessoas próximas a mim, a minha família e alguns amigos, quando eu digo, não, faço medicamentos. Fazes medicamentos? Como Mas o que é assim? isso? Exato. Tipo, preparas o antibiótico? Eu, não, faço de raiz. Portanto, a formulação magistral é nós termos as matérias-primas individualizadas e depois misturarmos e formularmos para formar um medicamento final que depois vamos dispensar ao nosso utente. Quase é como, passando aqui para uma linguagem mais fácil, se calhar, é o que um pasteleiro faz, que pega nos ovos, na farinha, no açúcar, no leite e faz um bolo, e é isso que nós fazemos todos os dias, assim de uma forma mais geral. Não, mas é uma forma fácil até de explicar de perceber, as coisas. sim, é isso Ok. que nós fazemos. E em que momento é que percebe que a menopausa e a terapêutica hormonal da menopausa vão começar a fazer parte da sua vida de uma forma assim mais regular? Eu fiz, como mulher, sempre foi uma área que me interessou, e em Portugal é talvez relativamente recente esta abordagem da menopausa desta forma, mas eu sempre gostei de estudar e de ler muito sobre a área da formulação magistral quando comecei a entrar no meio, e apareciam muitas vezes da menopausa, da terapia hormonal de substituição, e eu sempre fiquei com esse bichinho, digamos assim, do que seria essa área. E depois fiz há uns anos um curso de introdução à modulação hormonal cá em Portugal, e foi a partir daí que eu percebi que de facto era aí que eu queria investir mais do meu tempo e do meu estudo, da minha formação, porque de facto acho que é uma grande mais-valia para as mulheres, no caso da menopausa, mas para os homens também, e para a sociedade, porque se nós tivermos mulheres bem tratadas e equilibradas, toda a sociedade anda de uma forma muito melhor. É verdade, concordo consigo. Se houver equilíbrio endócrino hormonal, há saúde. Sim. Embora este tema e o assunto da terapêutica hormonal, da menopausa, especialmente da menopausa, é muito
ou tem vindo a ser nestes últimos anos muito revestido de polémica, de dúvidas, de mitos e queria muito desconstruir alguns deles Sim. aqui consigo hoje. Portanto, quando falamos de medicação manipulada e de hormonas manipuladas, estamos a falar de quê, exatamente? Ok. Nós podemos falar de tudo o que é manipulado na farmácia é considerado medicamento, ou seja, exige uma prescrição médica para nós podermos manipular efetivamente. Quer seja uma hormona, quer seja um simples complexo, simples, entre aspas, complexo multivitamínico, exige sempre um cuidado muito grande por parte do prescritor, que faz a prescrição a determinado utente, mas também nosso, na farmácia, da equipa que trabalha comigo todos os dias, para perceber se está tudo de acordo com o que é seguro e que cumpre os requisitos da lei. Depois, claro que quando estamos a falar de hormonas, estamos a falar normalmente de doses, microdoses, chamemos-lhe assim, doses muito baixinhas e que exigem um controlo e um rigor talvez maior na pesagem e na elaboração do medicamento manipulado, porque é muito diferente eu ter que pesar 1 grama do que eu ter que pesar 1 quilo. E, portanto, tudo isto no dia-a-dia da farmácia nos traz algum rigor aos manipulados. Nós trabalhamos, no caso dos manipulados hormonais, é sempre feita uma dupla verificação das pesagens, dos cálculos, de todo o processo por 2 farmacêuticos, para garantir efetivamente a segurança e a qualidade dos nossos manipulados. Portanto, acaba por ser um bocadinho, para nós é o nosso dia-a-dia. Eu tanto tenho rigor num manipulado hormonal como tenho num outro manipulado, mas acabamos por ter aqui uma carga na terapia hormonal muito grande, porque de facto estamos a falar muitas das vezes de doses mais baixas que exigem um rigor também mais apertado. Correto. E quando é que faz sentido recorrer a um manipulado? Os manipulados, uma das grandes mais-valias dos medicamentos manipulados é o facto de nós conseguirmos personalizar o nosso medicamento. Ou seja, eu consigo ajustar dosagens, eu consigo excluir alguns excipientes que o meu utente possa ser intolerante ou alérgico, eu consigo juntar 2 ou 3 ativos num mesmo manipulado e assim conseguir melhorar a adesão à terapêutica do meu utente, que é mais fácil tomar apenas uma cápsula ou aplicar um único creme do que ter que aplicar 3 cremes por dia ou até os 3 à mesma hora, dependendo da situação. Desde que não hajam incompatibilidades químicas dos ativos nem momentos de toma diferentes, muitas das vezes é possível juntar e então nós conseguimos personalizar o tratamento. Nós temos hoje em dia no mercado algumas hormonas bioidênticas ou isomoleculares comercializadas, mas que nem sempre estão ajustadas às doses que as nossas utentes, ou os nossos utentes, no caso do homem também, precisam. Por exemplo, testosterona, que a mulher também precisa de fazer. No mercado só temos uma dose altíssima e que a mulher não pode fazer essas doses tão elevadas. E dizer, aplica uma ervilha, aplica uma cabecinha da unha, é muito difícil controlar, e uma coisa que devia ter uma dose fixa ou conhecida padrão todos os dias, rapidamente nos dias é mais, noutros dias é menos, e isto perdemos um bocadinho a eficácia e a continuidade do nosso tratamento. Ok, também há um bocadinho esta ideia de que as hormonas manipuladas são mais naturais, e o que me custa é que criou-se aqui um veio de muita desinformação em torno daquilo que são fármacos que existem no mercado, que são regulados pelo Infarmed e, portanto, não têm que ser diabolizados. E no outro extremo, a versão de que os manipulados são a única solução, ou que de facto são a solução mais natural. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não. Então vamos desconstruir Nós isso. tanto podemos ter manipulados com produtos de origem natural, e fazemos alguns, como temos manipulados com matérias-primas de origem sintética ou manipulados, preparados, formulados em laboratório quimicamente. O importante aqui é garantir a qualidade da matéria-prima que nós adquirimos. Tem que cumprir uns determinados requisitos que são regulados pelo Infarmed, porque, tal como eu lhe disse no início, tudo o que é manipulado na farmácia é considerado medicamento. Segue exatamente os mesmos requisitos de qualquer medicamento que o Infarmed controla. Nós na farmácia temos fiscalizações, chamemos-lhe assim, inspeções do Infarmed com alguma regularidade, exatamente pela sensibilidade das coisas que nós trabalhamos todos os dias. Nem tudo o que é manipulado é natural. Há muita coisa natural que não é manipulada em farmácia,
E é muito importante desconstruirmos isso. Nem tudo aquilo que é hormona com a palavra bioidêntica ou isomolecular é natural, não é? Pois eu acho que isto tem sido um tema muito controverso. Primeiro porque bioidêntico é uma expressão que não existe Sim. em medicina, não existe nas ciências farmacêuticas, é um conceito de marketing que está muito enraizado nesta esfera da terapêutica hormonal da menopausa. Como disse há pouco, e é esta a expressão, nós devíamos falar de hormonas isomoleculares, portanto que têm estrutura e função idênticas àquelas que o nosso corpo produz. Ainda assim, a expressão bioidêntica é aquela que circula e as pessoas confundem bioidêntico com manipulado, não percebendo que estas hormonas isomoleculares existem nas formulações manipuladas, existem nas formulações comercializadas pela indústria farmacêutica, certo, que na perspectiva regulamentar ambas são controladas pelo Infarmed e que umas não são necessariamente melhores do que outras. No entanto, há esta ideia muito presente de que manipulado é mais natural e por sua vez diabolizamos em absoluto aquilo que vem da indústria farmacêutica. Porquê é que acha que isto se foi tornando o conhecimento Eu acho que talvez tenha um bocadinho a ver com o facto de, claro que tudo o que nós manipulamos é considerado medicamento e só manipulamos com uma prescrição médica. Pode fazer sentido muitas vezes manipular, sim, outras vezes não o fará. Por exemplo, é muito raro nós manipularmos fórmulas orais de progesterona. Apesar de o podermos fazer, e fazemos-lo quando são necessárias doses mais baixas do que existe comercialmente no mercado. Nós temos progesterona hoje em dia de 100 e de 200 no mercado, e até já agora umas doses mais concentradas, mas se eu tiver que começar com 50 mg, aí temos que manipular. Mas uma prescrição de progesterona 100 mg não há necessidade de fazer um medicamento manipulado na maior parte das situações, tirando uma outra exceção de alguma intolerância ou incompatibilidade com algum dos excipientes. E portanto acho que é aqui se calhar um conflito de interesses que acontece em tantas outras áreas, até na indústria farmacêutica, que eu como farmacêutica e que trabalho na área da formulação magistral também não concordo. Eu não acho que tenha que manipular tudo que aparece, nem que o tratamento da menopausa ou de qualquer outra patologia passe só pela manipulação. Consigo perceber nitidamente quais são as vantagens da manipulação, e há várias, já falamos aqui de algumas e certamente iremos abordar outras ao longo da nossa conversa, mas de facto acho que tem que se desmistificar essa ideia, mas também que às vezes recebo essas dicas de que o manipulado também não é algo livre, sem controlo, sem rigor. Não, nós fazemos manipulados com muito rigor, com todo o rigor que o Infarmed nos exige. Muitas das nossas guidelines são iguais à farmácia hospitalar. Portanto, tudo o que é preparado na farmácia hospitalar, quer para tratamentos no hospital, quer para tratamentos que as pessoas também levam para ambulatório, seguem as mesmas práticas de manipulação da farmácia de oficina. E portanto é totalmente controlado e regulado, e na farmácia onde eu trabalho, os critérios que nós nos baseamos, posso-lhe garantir que cumprem todos os requisitos e todas as normas, com o objetivo de garantir o melhor tratamento e a segurança e a qualidade do manipulado para os nossos utentes. Eu diria que há aqui talvez dois pontos que eventualmente têm vindo a construir essa ideia de que os manipulados não são regulados, não é? Isso jamais poderia acontecer, mas bom, o primeiro ponto é que obviamente não há ensaios clínicos randomizados, duplamente cego, como com placebo, com aquilo que é produzido numa farmácia. Não é possível, certo, sobre toda e qualquer perspectiva. Portanto, eu diria que esse é talvez um dos pontos que poderia estar por detrás disso. E eventualmente outro eixo é que, se calhar, ou eventualmente, em diferentes pontos do globo, nem todas as farmácias que trabalham com manipulados têm o mesmo controle de qualidade e o mesmo rigor. Porque as publicações que têm surgido em torno deste assunto, não é? De que, na verdade, por vezes não temos nos manipulados as doses que efetivamente estão no rótulo, e há algumas coisas já na PubMed sobre isto. Eventualmente foi isso, acho eu, que gerou toda a onda de receio de que o manipulado não tem a mesma qualidade ou não tem o mesmo rigor, mas daí a importância de criarmos este espaço, não é? Para se conversar sobre isso
e perceber que de facto há um contexto para a utilização de manipulados, há um contexto para a utilização de fármacos, que eu acho que esta área é muito ingrata, a área da terapêutica hormonal, porque tem sido tão carregada de mitos e de preconceitos que este medo que se instalou acaba por, infelizmente, depois irradiar um bocadinho para esta realidade, que é a realidade da farmácia. Eu não sei se tem, porque como lida, não é, diariamente com as pessoas, se isso também é algo que acaba por entrar porta adentro na farmácia, os medos, os receios, os mitos. Conte-nos tudo. Às vezes nós sentimos isso até quando fazemos, quando temos este contacto com alguns médicos que por causa desses mitos não têm uma boa relação, chamemos-lhe assim, com os manipulados, e talvez mais agora até relacionado com a parte da terapia hormonal, porque manipulados já se fazem há muitos anos. A farmácia, exatamente, a farmácia onde eu trabalho já faz manipulados há mais de 50 anos. Noutras áreas, que eram mais necessárias na altura e que agora ainda continuamos a fazer, os manipulados também nos permitem responder muitas vezes à escassez de medicamentos comerciais, ou porque a indústria deixa de os produzir, ou porque estão esgotados de alguma forma no mercado, e portanto nós conseguimos, com os medicamentos manipulados, também colmatar aqui algumas necessidades da população em geral, ou pela indústria, ou por algum motivo que possa acontecer. E portanto esta nota negativa, ou esta conotação negativa que os manipulados têm, talvez esteja agora mais recentemente associada à terapia hormonal. Claro que, se nós pudermos confiar na farmácia em que os nossos utentes vão fazer os manipulados, se conhecermos os profissionais que lá trabalham, temos maior confiança em aconselhar um determinado medicamento ou um tratamento no geral, porque confiamos nas pessoas, confiamos no trabalho que elas nos entregam, até já conhecemos e já verificamos que os utentes têm resultados com determinado tratamento, e quando vamos muitas vezes comparar, isso não acontece. Quando comparamos com outras farmácias, por exemplo, muitas das vezes isto está relacionado com o quê? Com a qualidade das matérias-primas. Eu tenho que garantir que a minha matéria-prima tem qualidade e que cumpra os requisitos que o Infarmed exige. E depois, tudo isto também interfere muito a manipulação. Eu saber que tenho profissionais competentes que sabem que aquele ativo não se pode misturar com aquele, que aquele excipiente vai-me diminuir a absorção de determinado ativo. Porque, claro, eu posso ter lá os ativos, da mesma forma que tenho nos produtos comerciais. Se eu tiver um excipiente que me atrasa a libertação, ou que me aumenta a libertação ou a ação do meu fármaco, eu vou alterar totalmente o resultado final do meu tratamento. Sim, sem dúvida. Acho que a progesterona é um dos exemplos clássicos em que nós vemos hoje, infelizmente ainda continuamos a ter colegas a prescrever progesterona tópica, portanto para ser administrada através da pele, quando na verdade toda a evidência vai no sentido oposto, ou seja, nós sabemos que temos uma absorção através da pele, não conseguimos fazer a proteção do endométrio que é necessário quando se está a fazer terapêutica hormonal com estrogénios, e no entanto persistem, e eu vou continuamente encontrando isto também em contexto de consulta, mulheres que estão a fazer progesterona em creme, e portanto este é talvez um dos primeiros bate-pés, entre aspas, que eu gostaria de fazer aqui, que é: há um contexto para os manipulados, mas mais uma vez do nosso lado, enquanto prescritores, temos que ter noção da biodisponibilidade do fármaco, da capacidade de absorção através da pele, a lipofilia, a dimensão da molécula, tudo isto influencia o grau de concentração que eu vou ter do fármaco a circular. E portanto eu não posso esperar aquilo que é de facto o principal ponto da progesterona na terapêutica hormonal, que é a proteção ao endométrio. Claro que não é em exclusivo a sua única função, mas na verdade é um ponto crítico quando estou a utilizar a via tópica. E são estas nuances e se calhar esta falta de conversa entre médicos e farmacêuticos que eu acredito que muitas vezes perpetuam este tipo de hábitos de prescrição. Tem-lhe acontecido? Acredito que sim, não é? Em 15 anos de experiência, se calhar é pouco provável que não aconteça, mas perceber que de facto há coisas incorretas ou menos adequadas ao doente que tenha à sua frente? Sim, nós normalmente e gostamos de ter um contacto próximo com os prescritores para estar a par e funcionar muitas vezes como fazer uma sugestão
ao tratamento. Há alguns clínicos que recebem bem estas sugestões, outros têm alguma resistência, mas normalmente nós gostamos de fazer essa sugestão quando alguma coisa nos parece que pudesse ser melhor de uma outra forma. Acontece muito, por exemplo, com as vitaminas lipossolúveis. Faz sentido, se calhar, elas estarem separadas de outras vitaminas e de outros minerais. As vitaminas do complexo B, a mesma coisa. Muitas das vezes é preferível fazê-las numa fórmula orodispersível do que numa forma oral, porque a absorção gástrica vai estar muito diminuída. E no caso das hormonas isso também acontece. Nós temos algumas prescrições de progesterona tópica que ainda recebemos, que preparamos também. Há uma ou outra situação que ela pode ter algum benefício aplicada topicamente, não para uma ação sistémica, mas por exemplo quando estamos a falar na parte mamária, até com o Lugol, com o iodo, pode fazer sentido uma aplicação tópica de progesterona, mas sabemos hoje em dia, e há cada vez mais estudos nesse sentido, que a progesterona tem muito mais eficácia por via vaginal ou via oral. Ou até via retal, que é uma via muito pouco explorada, não é? Sim. Porque muitas vezes estas formulações que já estão no mercado, a cápsula não é de fácil dissolução a nível vaginal, portanto isto tem a ver com o pH da vagina e embora tenha esta bivalência, portanto pode ser usada perós ou via vaginal, muitas vezes a solução da via retal é ignorada e no entanto para muitas mulheres é um conforto, portanto quer a via vaginal, quer a via retal permitem uma ótima absorção, com o bypass a nível hepático, no fundo também muitas vezes estamos à procura disso. Nem todas as doentes respondem bem à progesterona, curiosamente. Eu tenho algumas doentes que temos precisamente o efeito contrário, ou seja, ela deveria de atuar no eixo do sistema nervoso central, promovendo algum relaxamento, melhorando a qualidade do sono, e temos vindo a perceber que temos, comprovado na literatura também, o efeito paradoxal da progesterona. Portanto, nós somos todas diferentes e vamos responder todas de forma muito diferente à terapêutica hormonal. Se calhar balizamos 95% da população dentro, não é, numa curva de Gauss, dentro daquilo que é o expectável, mas depois nunca nos podemos esquecer dos extremos, dos outros, não é? E eu acho que é aqui que entra muitas vezes a discussão com o farmacêutico, de como é que podemos otimizar a terapêutica, que muitas vezes não estamos a ver em termos analíticos aquilo que e em termos clínicos, porque eu estou sempre a reforçar isto, um médico não deveria tratar análises. Nós não estamos na missão de ter valores perfeitos, estamos na missão de reduzir sintomatologia, de otimizar o bem-estar daquela doente. E muitas vezes esta conversa não se tem. E portanto acho que este é talvez um dos mais críticos pontos de partida para a relação entre médicos e farmacêuticos nesta temática da terapêutica hormonal e naquilo que são as necessidades das mulheres hoje em dia. Como é que sente que de alguma forma as coisas têm vindo a evoluir nestes últimos 5 anos? Porque eu acho que a menopausa é hoje tema e não era há uns anos atrás. E isto deve-se também muito a médicos como a doutora Denise, que tem aberto aqui, trazido o tema para desmistificar um bocadinho os temas e trazê-los mais para mais comum, chamemos-lhe assim, e que vamos falando e as pessoas vão ouvindo, e não é só porque a minha mãe passou por isso que eu também vou ter que passar, e que a minha avó também aguenta porque as mulheres todas aguentaram, então também tens que aguentar. Não, é uma coisa natural sim, mas que se eu puder ter melhor qualidade de vida vou ter. Eu não tenho que sofrer todos os sintomas associados à menopausa, e que os calores são só uma pontinha do iceberg. Não é só por isso que eu vou ter que ter as faltas de memória, que eu vou ter que pensar que posso ter Alzheimer com mais probabilidade no futuro, que hoje em dia também já sabemos que é as hormonas, os estrogénios são um fator muito de proteção contra a demência. Que eu vou ter que passar por isso, e portanto se nós pudermos começar e ter que as mulheres estejam mais abertas a este tema, e os homens também, mas as mulheres porque são o membro aqui com que vão passar pela situação, abertos a este tema, eu acho que faz todo sentido nós trazemos-lo mais para a esfera do conhecimento e trabalharmos um bocadinho a literacia em saúde, porque de facto o equilíbrio, uma mulher bem equilibrada, bem estruturada, faz toda a diferença na sociedade, na família, no seu trabalho, e portanto acho que faz todo sentido que nós trabalhemos juntos nesse aspecto. Acho que estes últimos anos têm vindo a aumentar. Também há muita desinformação, e é isso que nós estamos hoje aqui a fazer, a combater um bocadinho essa desinformação que existe.
e é um gosto muito grande ver que cada vez mais temos médicos e profissionais de saúde no geral com este conhecimento e com esta vontade de trabalhar isso. Portanto, acho que estamos num bom caminho se conseguirmos conduzir isto com conhecimento, com base em estudos, em publicações científicas, para nos dar aqui algum suporte e alguma garantia de que não é só eu acho que, ou eu fiz bem que resultou e vou fazer em todos, porque de facto nós precisamos de alguma base. Estamos a falar de saúde e muitas das vezes os sintomas podem não se ver, ou os sinais de uma toxicidade podem não se ver a curto prazo, mas a longo prazo vamos dar com eles e vamos ver que os utentes estão a sentir esses efeitos secundários. Não acha que, e isto é talvez das coisas que mais me preocupa, há uma moda hoje à volta do tema da menopausa, está a crescer, mas estamos a acompanhar o crescendo, e de repente parece que a terapêutica hormonal da menopausa é a solução para tudo, é a pílula mágica anti-aging, e isto preocupa-me muito, porque nem a terapêutica hormonal da menopausa é necessária em todas as mulheres, nem como qualquer fármaco, não é? Nem toda a gente vai responder da mesma maneira. Muitas mulheres não precisam de terapêutica hormonal da menopausa, vão fazer uma transição da menopausa praticamente sem sintomas e independentemente do eixo que estejamos a olhar, pode ser sistema nervoso central, musculoesquelético, geniturinário, de facto são poucas. Esta é a realidade, são as poucas, sortudas. são as sortudas, mas existem. Há mulheres que não têm uma transição da menopausa ótima, completamente assintomática. Claro que se ressentem um bocadinho das mudanças cerebrais e a dificuldade de concentração, de memória, mas vão-se ajustando, encontram as suas estratégias e não sentem que será imperativo fazer terapêutica hormonal da menopausa. Não sente que de alguma maneira o mercado também está a forçar um bocadinho esta barra, ou seja, de repente parece a solução milagrosa para estarmos eternamente bem, quando na verdade se calhar não é bem assim? Certo, concordo. Eu acho que a terapia hormonal é se calhar a cereja no topo do bolo. Nós precisamos de trabalhar os outros pilares todos, chamemos-lhe anti-aging, ou de um envelhecimento saudável, desde a alimentação, o exercício físico, o sono, hábitos alimentares, já falei na alimentação, mas hábitos de vida saudáveis, o tabaco, o álcool, e portanto, se nós só nos direcionarmos pela via das hormonas, da via da terapia hormonal, o mais certo é não correr bem, porque aquilo não é a pílula milagrosa, não é o eu tomar 3 hormonas por dia ou eu fazer 3 hormonas por dia que vou não envelhecer ou envelhecer melhor, porque aquilo é apenas um dos pilares que eu posso precisar ou não de compensar de alguma forma. Se eu não me alimentar corretamente, se eu não fizer prática de exercício físico, se eu não me preocupar em dormir bem, em ter boas relações interpessoais, que isto também é, em termos de stress e libertação de hormonas boas, da ocitocina, faz tão bem termos uma boa rede de amigos e de familiares, não é a hormona que me vai dar um bom envelhecimento ou que me vai tratar todos os sintomas que aparecem com a idade. As hormonas não fazem milagres quanto à manutenção da massa muscular, da massa óssea. Eu não tomo uma hormona, uma progesterona, um estrogênio, o que for, e não acho que não vou perder músculo, não vou perder osso porque estou a tomar suplementação. E acho que muitas vezes também se vende o tratamento ou a suplementação como eu estiver a tomar isto, não preciso de me preocupar com aquilo. E isso é muito importante que nós, quer na farmácia, quer os médicos, quer todos os profissionais de saúde, trabalhem para desmistificar que não é só porque eu tenho alguns cuidados e faço uma terapia hormonal e sou seguida pelo médico que me acompanha que vou poder deixar de fumar ou beber ou deixar de praticar exercício físico, porque agora já estou a fazer as hormonas e são as hormonas que são importantes. É verdade que são, mas tudo o resto também é. Sim. Nós temos aqui que falar quase numa orquestra que tem que seguir em conjunto. Não adianta estar só a tratar uma ou outra coisa se não preocuparmos com tudo o resto que faz parte do que são os pilares para a saúde, digamos assim. Já nem ponho o envelhecimento, ponho a saúde no geral. Eu dou um exemplo muito prático, acho eu, às minhas doentes, que é uma jovem de 20 anos, em que as suas hormonas estão
maravilhosas, não lhe faltam hormonas, mas que por sinal passa a vida em noitadas, não dorme o suficiente, come mal e enche a sua alimentação com processados, não faz exercício físico, esta pessoa jamais poderá ter a saúde em pleno e inclusivamente vai ter desregulação hormonal. Uhum. Portanto, as hormonas não são coisas que nós tomamos, são coisas que nós construímos. Exatamente. Não é? O equilíbrio hormonal é algo que deve ser construído. E de repente dou por mim a ver um Instagram e um Facebook inundados de informação e às vezes até de desinformação em torno deste tema, que parece que vai resolver tudo, não é? Vai resolver as minhas queixas musculoesqueléticas, cerebrais, funcionais, cognitivas, só que me está a faltar esta perspectiva do todo. E queria muito deixar esta mensagem clara, partilhamos as duas dessa noção de que é preciso sempre abordar o todo, e acredito que isto também na farmácia seja recorrente, não é? Aquela pessoa que vem à procura da solução milagrosa, não só na terapêutica hormonal, mas inclusivamente na suplementação, que é outro mercado que está a crescer de uma forma assustadora. Os suplementos para a menopausa estão hoje em todos os cantinhos, contas de Instagram e afins. Mais um tema que vai ter que Porquê que acha que isto está a acontecer? Eu acho que é um bocadinho para funcionar como aquilo que eu dizia há pouco. Se as pessoas muitas vezes pensarem ou se desculparem com eu estou a fazer os meus suplementos, eu vou ter resultados e portanto posso me descuidar de outros cuidados que deveria ter. E então acaba por ser uma coisa mais rápida. O tomar um comprimido de manhã, um comprimido à noite, seja do que for, eu já estou a fazer um bocadinho por mim. Mas e o exercício? Mas e a alimentação? Não, mas eu já faço a suplementação. Portanto, é uma forma de uma defesa de não se dedicarem tanto a outras áreas como deveriam. E nós vemos isto na menopausa, vemos isto também muito no emagrecimento, nós vemos isto em muitas áreas da saúde, que não só na menopausa, e que a desculpa ou a justificação que eu encontro será mais ou menos a mesma, que é eu se tomar os meus suplementos para emagrecer, ou se tomar os meus suplementos para a menopausa, posso descurar o exercício físico, posso descurar não estou a dizer que podemos, mas é isto que às vezes acontece, e que as pessoas usam quase como uma ferramenta de proteção e de defesa. Tu não fazes nada pela tua saúde. Faço, eu tomo os meus suplementos sempre direitinhos, está bem, mas e a alimentação? E o resto? E o exercício físico? E o sono? E hábitos saudáveis de tabaco, álcool? Tudo isso é saúde. E a minha saúde não é só nos suplementos ou nos medicamentos que eu tomo ou que aplico na pele. E a interação medicamentosa? Vamos falar um bocadinho. Vamos falar um bocadinho disto, porque há esta ideia de que os suplementos são inócuos, inofensivos, naturais. Vamos começar pelo natural, que eu acho que essa é talvez a minha palavra favorita. Os suplementos são naturais? Depende. Então vamos Depende. Nós podemos ter suplementos com produtos naturais, sim, mas a grande maior parte dos suplementos não são naturais e não são de origem natural. Muitos deles são de origem sintética e que têm, além do próprio ativo, se eu estiver a falar num suplemento, por exemplo, que até seja só de magnésio. Eu não tenho só magnésio no meu suplemento. Claro. Eu tenho, às vezes, uma mistura de quelados de magnésio, eu tenho excipientes que preciso para formular a minha cápsula, eu tenho a própria da minha cápsula, que é um invólucro, podendo ser ou não de origem natural, temos origem vegetal ou origem animal, e temos sempre que contar com isto. O meu utente não está só a fazer um simples magnésio, e depois quando falo num simples magnésio, ele também faz magnésio, B12, D, K, ferro, vitamina C, e estamos a ver, e faz 15 suplementos, é tudo natural porque é tudo suplemento. Isso. E faz 15 cápsulas, 15 excipientes, já para não falar em mais excipientes, mas pelo menos 15 cápsulas, 15 excipientes, 15 ativos que ele acha que são seguros e saudáveis, e alguns são de facto, e nós temos, e ainda bem, marcas cada vez mais certificadas e que fazem estudos
para comercializar os seus suplementos. Nós temos muitas marcas de suplementos em Portugal que noutros países da Europa são medicamentos, e isto tem que nos dar alguma certeza e alguma confiança quando ao balcão da farmácia ou no consultório estamos a direcionar o nosso utente para a toma daquele suplemento em detrimento de outro, porque de facto eu conhecer e eu saber destes estudos dá-me alguma garantia para a segurança e a qualidade do tratamento do meu utente. Mas não é só por eu tomar mais suplementos do que alguém que não toma, mas se calhar faz uma alimentação mais cuidada, que eu posso esperar que terei uma melhor saúde. Não faz qualquer sentido. Fora esta ideia absurda que se estiver tudo concentrado no mesmo comprimido ou na mesma cápsula, estamos bem servidos. E há pouco tocou num eixo que obviamente há fatores que interferem e muito na absorção e na capacidade que o organismo tem de aproveitar determinado micronutriente. Eu acho que o caso clássico dos cationes bivalentes e, portanto, do ferro, do cálcio, do magnésio, do zinco, se estiverem todos na mesma cápsula, nós não vamos ter resultado. E por muito que o médico queira facilitar a vida ao doente e propor-lhe, vamos tentar, não é, simplificar para que possa haver adesão terapêutica, vamos simplificar o número de tomas, estes minerais jamais deveriam de estar agregados juntos, não é? Porque eles vão competir entre si. E isto são talvez detalhes, mas que não são assim tão pequeninos quanto isso. Numa anemia faz toda a diferença, não é? Numa anemia por privação de ferro. Faz toda a diferença. E eu pensar que o cálcio, o magnésio, o zinco tem que se manter longe do ferro. Que não faz nenhum sentido eu fazer toma diária de ferro, não é? Porque a epsidina vai bloquear a absorção de ferro a nível intestinal. Mas estes detalhes muitas vezes não entram na discussão, e acho que inclusivamente na farmácia, se nós pudermos prestar esse serviço de informar, olha, este suplemento se calhar não é o mais indicado, ou não será correto estar a tomá-lo todos os dias, e criarmos aqui novamente, não é, a ligação, o triângulo, o utente, a farmácia, o consultório médico, e que se consiga construir literacia em saúde em que os três trabalham em equipa. Exatamente. De alguma maneira. E só assim é que faz sentido, porque senão nós não vamos conseguir ter uma boa adesão à terapêutica, e por outro lado, mesmo que haja adesão à terapêutica, se não tivermos estes cuidados, o tratamento não vai ser eficaz. Por exemplo, o alerta de que não devem tomar ferro muitas vezes ao pequeno almoço quando houver leite na alimentação. As pessoas não sabem porquê. E se o médico não explicar, só disser não pode tomar com leite, mas não explicar que é o cálcio que está no leite ou que também está noutros alimentos que interfere, eles se calhar até não tomam com leite, mas depois se calhar tomam com espinafres. Por exemplo. E que são... ou com café. Ou com café. E que, portanto, pode aqui haver... Nem tudo o que é suplemento pode ser tomado a qualquer momento, nem juntamente com qualquer alimento. Nós temos muitas interações nutriente-alimento, alimento-nutriente, e pondo também aqui os medicamentos. E que tudo isto tem que ser estudado e muitas vezes tem que ser perguntado ao utente, quer quando é só um aconselhamento ao balcão da farmácia, mas também quando é uma dispensa de um medicamento com prescrição, porque há muitas vezes utentes que nós nos apercebemos que não dizem, às vezes por vergonha ou por falta de tempo ou de abertura para isso, não dizem sempre ao médico tudo o que estão a tomar. E são na farmácia que nós vendemos, e quando temos os clientes que vão lá com alguma regularidade, que vendemos toda a medicação para aquela utente ou para aquele utente, é que vemos, mas o senhor também toma isto. E disse ao médico? Não. Mas não foi, por acaso não foi o médico de família, foi um outro, mas disse ao médico que era alérgico a determinado? Não. Pois então não pode tomar isto, tem que voltar à consulta. Mas eu não posso, o meu médico não sabe. Então se o senhor não lhe disse que fazia alergia a determinado, ou que era intolerante a determinado medicamento, o médico não tem como saber. E tudo isto aqui, nós temos na farmácia um papel muito ativo nisto, e acho que só assim é que faz sentido para melhorarmos também o tratamento e desmistificarmos aqui muitas vezes que nem tudo o que faz bem ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu pai, à minha mãe me irá fazer bem a mim. Por vários fatores, por questões próprias, genéticas, de alimentação, e que tenho que fazer aqui um ajuste e um acompanhamento muito, muito grande, e é por isso que muitas das vezes os manipulados acabam por ter também essa vantagem, porque nós não vendemos manipulados livremente.
E, portanto, para um utente me chegar à farmácia com uma receita de um manipulado, ele tem que ter um acompanhamento médico. Ou seja, já é aqui uma porta mais de ligação de um médico, que se o meu utente foi ao médico e lhe foi prescrito um manipulado, ele foi visto por mais alguém e não foi o vizinho, o amigo, o primo que lhe disse: não, toma magnésio porque te vai fazer bem. Se eu até posso receber uma prescrição de um médico com uma indicação para magnésio, mas já foi uma outra conversa que foi tida e com algum conhecimento de causa o médico achou que devia prescrever. Portanto, esta é outra vantagem dos medicamentos manipulados, que à partida garante que o meu utente é acompanhado com maior frequência do que um suplemento que ele até começou a tomar e o médico até lhe recomendou o ferro há 2 anos quando estava com uma anemia, mas agora não está, mas continua a tomar ferro porque na altura me fez muito bem. Exato. E porque o ferro é de venda livre. E se não é na farmácia, é nas ervanárias. E quem diz ferro diz magnésio, zinco, os multivitamínicos, que tem tudo e mais alguma coisa, sem às vezes... Que é xixi caro. Não há, eu não eu não tenho, perdão, não tenho muitas vezes outra forma de explicar isto, não é? Tendo em conta a interação que existe entre os vários constituintes daquele multivitamínico, a probabilidade de eu excretar uma boa percentagem daquilo que estou a tomar é muito grande. É muito grande. E estes produtos são caros, é que nós estamos a falar, se olharmos para... Agora, não interessam as marcas e os nomes comerciais mais badalados, mas há multivitamínicos que estão no mercado há muitos anos e que as pessoas repetidamente os tomam, sem ter esta presença de que, na verdade, muito daquilo que estão a tomar... não é absorvido. Isso. E depois estão em microdoses, que não têm qualquer tipo de efeito. Mesmo se fossem absorvidos, não teriam qualquer tipo de efeito. São eliminados. Muitas vezes não são as formas mais biodisponíveis, que também é uma coisa que importa muito. Eu posso falar em vitamina B12. Estou a suplementar a vitamina B12. Está bem, mas qual é a B12 que estás a fazer? Se for a metilcobalamina, não tem nada a ver com a cianocobalamina. E não me adianta estar a tomar ou a prescrever metilcobalamina ou cianocobalamina, que for, B12, ainda mais a ciano, que é pior ainda, alguém que faz, por exemplo, toma de bombas, inibidores da bomba de prótons. Não vai a ser absorvido, a pessoa está a tomar e está a deitar, está a ser eliminada, é dinheiro deitado fora. Tirando todos os outros disruptores endócrinos que tomou ao mesmo tempo que da B12. E, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado em conjunto, médico, farmacêutico, utente, para garantirmos que o que estamos a tomar vai ter eficácia, que tem segurança, que acho que é o ponto principal que nós nos devemos preocupar. Mais do que a eficácia é a segurança. A eficácia virá talvez logo em segundo lugar, mas que depois também não é dinheiro deitado fora ao utente, porque também isso não faz qualquer tipo de sentido. Os tratamentos podem ser caros, as análises podem ser caras, as consultas podem ser caras, mas se for para ter um resultado, se calhar há utentes que até dizem, ok, vale a pena. Se os utentes não tiverem qualquer tipo de resultado, é dinheiro deitado fora, estão a estragar a classe, a estragar o tratamento, a criar aqui ainda mais... porque eu já tomei suplementos no passado e não me fizeram nada. Está bem, mas tomaste suplementos para quê? Que suplementos é que tomaste? Que acompanhamento é que te foi feito? Tudo isto importa e traz-nos melhor qualidade e melhor segurança aos nossos tratamentos se nós trabalharmos estes eixos todos com o nosso utente. Como é que vê este mercado a evoluir? Porque, pronto, estes últimos 5 anos têm sido desafiantes, mas como é que vê, não só dos suplementos, como também o da terapêutica hormonal, percepcionando aquilo que está a entrar na farmácia? Não lhe estou a pedir para fazer futurismo. Ainda não consigo. mas há aqui algumas coisas que me preocupam e também de alguma forma gostava de perceber como é que acha que as coisas poderão evoluir, quer no sentido positivo, quer no sentido se calhar não tão positivo. Certo. Eu acho que é muito importante quando nós na farmácia não trabalhamos com muitas linhas de suplementos, por exemplo. Nós temos 3 ou 4 marcas de suplementos que escolhemos com base nos estudos e nos resultados que sabemos que estas marcas aportam, e são essas que nós trabalhamos com maior destaque, e tentamos direcionar os nossos utentes
com base nisso. Este suplemento resulta melhor por isto, esta molécula resulta melhor porque é uma molécula lipofílica e precisa ter uma base oleosa para a sua absorção, e este é o único suplemento que nos dá isso, por exemplo. E então tentamos ter esse trabalho. Mas é muito mais caro. É, mas também aporta muito mais qualidade e segurança, confie. E a grande maioria dos utentes aceita bem estas nossas sugestões. Em relação ao mercado no geral, nós somos hoje em dia bombardeados com lojas online que vendem tudo e mais alguma coisa sem necessidade sequer de uma prescrição ou de um aconselhamento. A pessoa compra porque sabe, porque viu na internet, viu alguém falar que tomava e que se sentia muito melhor, e muitas das vezes sentia-se melhor porque tinha alguma carência a esse nível, ou não sentia, mas diz porque fica bem dizer que faz 20 suplementos porque é da moda da suplementação. Depois também temos a questão de muitas vezes nós termos suplementos no mercado online, que eles não são comercializados em Portugal, e há um motivo para isso. Mas se eu for comprar a um site estrangeiro, consigo. E trago para Portugal, porque normalmente não fica preso na alfândega, ainda mais se for na União Europeia. E eu tenho utentes a fazer coisas que em Portugal são consideradas medicamentos, por exemplo, o DHEA, que é uma hormona. Em Portugal é sujeito a receita médica, não é de venda livre, mas há alguns laboratórios, algumas marcas de suplementos que noutros países vendem esses medicamentos, que em Portugal são medicamentos de venda livre, e os utentes conseguem comprar. E isto é uma luta muito grande que nós não conseguimos vencer ainda, mas que todos os dias nos deparamos com isto. A guerra dos preços também é uma coisa algo que nos desafia todos os dias. Porque esse magnésio é muito caro, eu compro um magnésio mais barato, 5 ou 10 euros. Mas depois a pessoa está só a tomar um magnésio, não sabe se é óxido, se é bisglicinato, se é malato, qual é o magnésio, nem vê as letrinhas pequeninas dos excipientes todos que aquilo também tem, não repara na dose de magnésio elementar, que tem importância e é o que vai dar depois também eficácia ao meu suplemento, até ver magnésio 500mg. Mas são se calhar 500mg de uma mistura de 4 ou 5 quelados de magnésio. Em magnésio elementar tem 10. E se calhar o magnésio que ia comprar na farmácia ou de alguma marca com maior certificação até só diz magnésio 200, mas depois vamos a ver, em magnésio elementar tem 100 ou 50. Não podemos comparar, porque eu teria que tomar 5 cápsulas do meu em comparação com o outro que estou a recomendar. O preço não é o mesmo, o resultado do meu tratamento não é o mesmo, e é preciso alertar os utentes para isto. Acho que é um trabalho que nós temos que fazer diariamente. Há uns anos não era uma preocupação assim tão grande, porque era muito mais controlado aquilo que os utentes tinham acesso, mas hoje em dia, com a internet, com a possibilidade de se fazer compras, mais ainda depois de Covid, com compras online, ter acesso a tudo de imensos países, acaba por nos dar aqui tem as suas vantagens, tem muitas desvantagens também, e uma dessas é o fácil acesso a muitas coisas que devia ter um controlo mais apertado em muitas situações. O suplemento acho que é um desses. O que assusta em relação à menopausa em concreto, e às mulheres na menopausa, e a este inundar de informação e de suplementação e terapêutica hormonal? Como farmacêutica, qual é a perspectiva que tem de tudo isto? Eu acho que as mulheres começam a estar mais predispostas a tratar algumas coisas que até há uns anos era natural, tens que aguentar. E isso é positivo, mas as mulheres também têm que ser bem orientadas, os profissionais de saúde têm que estar predispostos e alertas para isto. Tivemos agora há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos o facto de irem abolir a faixa preta da causa cancro, que era uma das coisas finalmente acho que é uma conquista muito grande, vai demorar a chegar cá, mas pelo menos já vai mudando aqui algumas mentalidades. Acho que temos que combater, todos nós profissionais de saúde, muito isso, a desinformação, mas enquanto mulheres têm que procurar profissionais de saúde competentes, que lhe tragam alguma confiança, que lhe mostrem que não é tudo um mar de rosas, não é a terapia hormonal de substituição que vai ser a sua salvação para tudo o resto, não vai. Se a mulher não tiver cuidados da alimentação, se não se preocupar com o exercício físico, não é tomar a hormona todos os dias à noite que vai ter os resultados incríveis que estão muitas vezes associados a quem começa este tipo de terapias, porque normalmente isto tem que ser, é uma área multidisciplinar. Eu tenho que tratar muitas coisas antes de introduzir uma hormona, porque uma hormona mal introduzida
vai-me ter efeitos muito errados, porque vai, num organismo, e eu acho que faz sentido quando estamos numa equipa multidisciplinar associar uma boa alimentação, mudança de hábitos alimentares, introdução de exercício físico, controlar o sono, mudar aqui alguns hábitos de saúde para conseguirmos ter aqui uma orquestra a trabalhar direitinho e que, claro, que são cada vez mais os casos de sucesso quando este tipo de medicina para o envelhecimento saudável, eu não gosto muito de chamar anti-aging, mas para o envelhecimento... Eu tenho muito urticária com essa palavra. Para o envelhecimento saudável, porque nós queremos todos envelhecer, mas queremos envelhecer bem e com qualidade de vida. Ninguém quer chegar aos 120 anos, mas estar deitado numa cama nos últimos 30 ou 40 anos da sua vida. Claro. Se calhar uma mulher ou qualquer pessoa prefere viver até aos 80, mas ter energia, qualidade de vida, sentir que fazes mais ou menos as mesmas coisas que fazia aos 50 ou aos 60, do que pensar viver até aos 120 deitada numa cama com um cuidador ali 24 horas por dia, aprender algum familiar ou alguma outra pessoa a cuidar dela. E portanto eu acho que eu costumo usar aqui muito uma frase que é: nós não queremos dar anos à vida, nós queremos dar vida aos anos que passamos cá, e isto não pode ser só a terapia hormonal ou a suplementação, não são as únicas opções, nem pode ser a única coisa àquela que nós nos agarramos para conseguirmos isto. Porquê é que ainda está a acontecer quando eu chego à farmácia com a minha prescrição de terapêutico hormonal para aviar, ainda temos farmacêuticos a dizer: você não pode tomar isto, isto causa cancro da mama, isto causa cancro. E ainda está a acontecer. Eu acho que, se me permite, não é apenas dos farmacêuticos. Eu acho que é geral. Da classe de profissionais de saúde no geral. Porque nós tanto temos isto ao balcão da farmácia, acredito que haja também, mas também temos muito isto de passagem de médico para médico. Os utentes vêm cá, fazem uma consulta consigo e depois vão ao médico de família e dizem que introduziram isto, aquilo ou aquilo. E o médico de família tem o mesmo discurso. Vão depois, muitas vezes, ao nutricionista e o nutricionista tem o mesmo discurso. Nós temos algumas utentes que fazem fisioterapia e vão à fisioterapia e também há a descrença de que os suplementos vão poder ou não fazer, e portanto nós temos aqui todos que trabalhar como profissionais de saúde no global e não especificar que são os médicos, que são os farmacêuticos que aportam esta negatividade ao tema, porque não são. Se calhar somos os primeiros a ter que trabalhar para que isso não aconteça, porque vamos tendo ainda uma palavra de algum respeito ou alguma confiança por parte dos utentes. Os utentes ainda dizem muito: não, foi o meu médico que me recomendou, ele sabe o que faz. E isto é de louvar, e acho que os médicos se devem aproveitar disto, entre aspas, para conseguir aconselhar melhor o utente. Mas nós na farmácia também temos muito isto. Claro. Por via daquilo que eu dizia há pouco. Temos muitos utentes que não dizem ao médico tudo o que tomam, ou que não dizem ao médico que em determinado dia não tomam isto ou aquilo porque fazem isto ou aquilo, ou que inseriram até um novo hábito alimentar e o médico vê vantagens, vê que os utentes estão a ficar melhores, mas acham que é só pelo tratamento, porque o utente não lhe disse: não, comecei no ginásio, ou comecei a ser acompanhado por um PT ou por um fisioterapeuta. E quanto mais multidisciplinar for a nossa abordagem e os nossos cuidados ao nosso utente, eu acho que todos ganhamos, a sociedade ganha, a saúde melhora e nós vamos conseguir aqui grandes mais-valias nos tratamentos e na sociedade no geral. A Filipa tem uma frase muito engraçada que é: estradiol é vida. Quer partilhar porque é que diz isso e porque que... Sim, eu disse-lhe isso no nosso primeiro contacto e eu percebi que a doutora gostou dessa frase. Porque concordo muito consigo, para muitas mulheres de facto é transformador, e até discutíamos a perspectiva dermatológica, não é? E o efeito que a terapêutica hormonal tem em termos neste eixo que é a dermatologia, daquilo que estão a ser novas formulações que estão a surgir no mercado de estrogénios tópicos para a abordagem das rugas, das rídulas, a firmeza, que é aquilo que se perde infelizmente na transição da menopausa. E a resposta da Filipa foi:
o estradiol é vida e, portanto, eu não consigo não trazer. Eu acho que, claro que as mulheres todas, mas os homens também, mas mais as mulheres, e que estamos aqui a falar da menopausa, sofrem um declínio hormonal de algumas hormonas quando começam ou entram na menopausa, digamos assim. E todas elas têm ações muito específicas e muito importantes na nossa vida e na nossa qualidade de vida, se quisermos dizer assim. E o estradiol tem essas características muito importantes na beleza. É a hormona, se calhar, se pudermos dizer, a hormona da beleza, da firmeza da pele, da luminosidade, é um dos principais sintomas que as mulheres sentem, e temos hoje em dia uma grande quantidade de médicos mais da vertente da medicina estética que estão a tentar estudar agora um bocadinho desta parte mais da menopausa, porque de facto eu tenho ainda há pouco tempo uma amiga que é médica e que está mais direcionada à medicina estética que me dizia, eu quero ir estudar isto porque eu vejo utentes já há uns anos e que os tratamentos duravam 6 meses, 1 ano, e com o avançar da idade os tratamentos estão a durar cada vez mais, e eu acho que não é só não é pela qualidade dos tratamentos, porque eu sei que estou a fazer exatamente o mesmo e ainda se calhar melhores, tem que haver algo aí por trás que justifique isto, e há efetivamente. O estradiol é por excelência a hormona de uma pele bonita, da firmeza, como eu dizia, da luminosidade, e portanto muitas vezes, se nós pudermos desmistificar aqui as hormonas que é só para os calores, para a libido, e dissermos que também é para a pele, acaba por lhe tirar aqui um bocadinho da carga tão pesada que tem por ser uma hormona e que muitas vezes não é sequer tema. E que já estão a entrar novas formulações, pelo menos nos Estados Unidos, o estriol, que nós em Portugal usamos para melhoria e na síndrome genitorinária da menopausa, embora não seja o meu estrogênio de escolha de todo. Sim. Porque é 10 vezes menor, é menos potente do que o estradiol. Certo. Portanto, prefiro 1000 vezes o estradiol vaginal, mas o estriol na pele tem tido alguns resultados interessantes. Há poucos estudos, os que existem de facto são estudos pequeninos, mas neste eixo da dermatologia tem sido muito interessante ver aquilo que provavelmente vai ser uma evolução na dermatologia. Sim. E na saúde da mulher em geral, ou seja, mais uma vez percebermos que as hormonas têm um contexto 360 na nossa saúde. Nós já temos, há uns anos para cá, já vejo isso há muitos anos, o estradiol, que não é o beta-estradiol, o isomolecular, para a aplicação capilar, por causa da inibição da ciclorreductase, e portanto acaba por ajudar aqui na queda capilar. Não é o mesmo estradiol que terá esse efeito, ou que será essa hormona que nós aplicamos e que falamos da isomolecular. E nós conseguimos aqui perceber que as hormonas têm caminhos diferentes do nosso organismo, com resultados muito diferentes do nosso organismo, e que se nós pudermos aproveitar o que de bom elas nos trazem, ajudando e evitando que elas tomem vias metabólicas erradas, é ouro sobre azul. Adorei. Obrigada. Que bela conversa, Filipa. Há uma pergunta que eu faço a todas as minhas convidadas. Gosto muito da ideia de que precisamos de rebatizar a menopausa com palavras positivas. Se lhe pudesse dar um novo nome, que nome daria à menopausa? Olha, eu gosto muito dessa pergunta e já tinha ouvido noutros episódios do podcast, e acho que o nome pausa quase que dá aqui uma sensação de que a mulher para por algum motivo, e sou totalmente contra essa ideia, e acho que ficou claro aqui ao longo da nossa conversa. Eu chamaria fase 2.0, quase como se fosse uma evolução da mulher, uma nova, um novo conhecimento de si, uma altura de um tempo para tratar mais de si, cuidar de olhar para a própria e trabalhar essa sua área. 2.0 está muito, vemos isto muito na tecnologia, 2.0, 3.0, que é quase como uma evolução, uma nova fase, e gostava muito que a menopausa fosse vista pelas mulheres desta forma, não como acabou aqui a minha vida, acabou aqui o eu sentir-me bem, ativa para continuar a fazer as minhas coisas, a líbido, a disposição, a questão da memória, eu não me consigo concentrar como concentrava antigamente, eu sabia os números de telefone todos de cor,
decoro e agora não sei. Tudo isto a mulher pode trabalhar e pode melhorar, e portanto eu acho que se pensarmos numa nova etapa da vida, não como uma pausa de algo que aconteceu, mas como uma fase nova que tem que ser encarada de uma forma diferente, com mudança se calhar de hábitos alimentares ou não, se a mulher já os tiver anteriormente, mas pensarmos em algo como uma evolução positiva e não como uma pausa, acho que conseguíamos desmistificar aqui o tema e melhorar a abordagem a esta nova fase da vida da mulher. Filipa, muito obrigada. Obrigada. Obrigada Foi um mesmo. gosto. Todo meu mesmo.